Olá a todos, meu nome é Richard Pereira, sou estudante de doutorado do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação de Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Alfenas. Hoje estaremos conversando sobre um artigo de Sato e colaboradores publicado em 2021, cujo tema, traduzido para português, seria laser aleatório por microbolhas de cavitação induzida por plasma. Tá? Vamos entender o conceito do artigo e também entender alguns conceitos sobre laser aleatório. Um roteiro do que será conversado aqui com vocês, numa introdução ao assunto, para nós entendermos o que foi feito no artigo, os objetivos dos autores, né, como que o trabalho foi feito, os resultados obtidos e as conclusões dos autores do artigo em questão. Então esse é o artigo original, tá? Random Lasing via Plasma-Induced Cavitation of Microbubbles, publicado no periódico Nanoletters, que é feito pela ACS, que é American Chemical Society. O fator de impacto em 2023 é de 12,262, tá? É uma revista, um periódico bem importante. Esse é o código DOI também. Vou deixar o link também de acesso ao artigo original. Então, introduzindo o assunto, né, a gente começar a entender, começando do básico, lá do princípio. O que é o laser, né? Laser é Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, que seria a amplificação da luz pela emissão estimulada de radiação, de energia. Tá? O laser, então, diferente da luz comum, é uma luz com alta intensidade, com coerência dos feixes e sendo altamente direcional. O laser ele foi primeiramente desenvolvido por Theodore Maiman em 1960. Desde então, já começou a ser feito estudos teóricos sobre laser aleatório, porém, o primeiro laser aleatório foi desenvolvido apenas em 1994 por Lavande e colaboradores. Tá? Então, é uma tecnologia, né, de 29 anos, relativamente recente. A diferença do laser aleatório para o laser convencional é que este possui um menor custo de produção, permite a miniaturização do aparato e, né, uma característica do laser aleatório é que ele possui um feixe de luz incoerente, ao contrário do laser convencional, né, que possui um feixe de luz majoritariamente coerente. Bom, na questão dos conceitos físicos, temos que começar lá na questão do que são os fótons. Né? Fótons são partículas quantizadas, né, de energia, e o interessante aqui é a interação dos fótons com a matéria, tá? Tendo como base o que foi os estudos postulados por Planck e Einstein. Bohr postulou seu modelo atômico, no qual diz que os átomos possuem níveis estacionários de energia na qual estão alocados os elétrons. E a diferença em cada um desses níveis é exatamente igual a um fóton. Então, para o elétron ele saltar de nível, seja para um nível mais energético ou menos energético, ele obrigatoriamente tem que ou absorver ou emitir o fóton, um fóton por cada nível. Então, as três interações do fóton com a matéria mais interessantes são essas. A primeiramente é a absorção. Um elétron, ao absorver um fóton, ele salta para um nível mais energético. Temos a emissão espontânea, na qual um elétron, que ele está em um nível mais excitado, né, um nível mais alto de energia, ao decair de nível, ele obrigatoriamente emite um fóton. E nós temos a emissão estimulada. Então, um elétron, quando ele está em um nível mais energético, né, elétron excitado, ele não necessariamente emite espontaneamente um fóton. Pode ser que ele vá para um estado que é denominado metaestável. Tá? Porém, esse elétron, ao interagir com um outro fóton externo, ele acaba sendo estimulado a emitir o fóton e decair de nível. Então, após a interação numa emissão estimulada, tá? Um fóton que interagiu e, como resultado, é obtido 2 fótons, né? O dobro do inicial. E o elétron, consequentemente, decai de nível, né? Para um nível menos energético. E esse é o princípio, né, dos lasers. Então, para que haja o funcionamento de um laser, nós temos que ter elétrons excitados que irão emitir fótons através da emissão estimulada. Então, para isso acontecer, primeiramente, é necessário que seja feita a inversão da população.
os átomos eles tendem a estar em seu estado fundamental, ou seja, os elétrons não excitados. Porém, para que haja o laser, né, a emissão do laser, é necessário que esses elétrons sejam excitados, tá? Que esses átomos, os elétrons desses átomos vão para o nível mais energético. Isso é feito através de bombardeamento por luz, né, bombardeamento por fótons. Então, a população, que antes é majoritariamente no estado fundamental, ela passa a estar majoritariamente nos níveis mais energéticos, né, os elétrons excitados. Isso se chama inversão de população. É um princípio básico necessário para que haja, né, a emissão do laser. Esse aparato é um esquema ilustrativo de como funciona um laser convencional. Então, primeiramente, nós temos a fonte de bombardeamento, na qual irá bombardear os átomos com um fóton, causando então a inversão de população. Então, fazendo com que os átomos deixem o estado fundamental e os elétrons vão para o estado mais excitado de energia. Nós temos o meio de ganho, na qual possui os átomos que serão os elétrons, né, que são não excitados e, consequentemente, irão sofrer a emissão estimulada. Então, todos os elétrons, a maioria deles, pelo menos, passam a estar no estado mais excitado de energia. Um deles, supondo, sofre emissão espontânea, decai de nível e emite o fóton. Esse fóton, ao ser emitido, ele interage com um outro átomo, né, com um outro elétron que estava no nível mais excitado, estimulando esse elétron a decair de nível, e como consequência nós temos então 2 fótons. Cada um desses fótons, supondo, interagem com outros 2 elétrons. Esses elétrons decaem de nível e emitem, aí como consequência nós temos 4 fótons, entende? É um crescimento exponencial de fótons. Então, esse crescimento exponencial de fótons é o laser, né? O fóton é um laser. É luz, perdão. Nós temos, além disso, no aparato do laser convencional, a cavidade óptica, né? Que são 2 espelhos, também em inglês, né, denominado de optical feedback, que é responsável pela realimentação dos fótons, ou seja, esses fótons, eles em certo momento, eles deixam o meio de ganho e não interagem com mais nenhum elétron, né, multiplicando a quantidade de fótons. Então, esses espelhos fazem com que esses fótons que deixaram o meio de ganho sejam refletidos e voltem a interagir com outros elétrons, então maximizando, potencializando a emissão de fótons. E por fim nós temos então a emissão do feixe laser. Bom, no laser convencional nós temos algumas perdas que seriam principalmente relacionadas aos fótons, né? A difração, reflexões imperfeitas e o espalhamento da luz, né? Sendo que o espalhamento da luz é a principal perda de um laser convencional, e ele reduz a intensidade da radiação, né? A intensidade do laser que será emitido. No laser aleatório, então, utiliza-se um meio de ganho que seja espalhador, ou seja, o laser aleatório ele utiliza o espalhamento, que seria uma perda no laser convencional, para maximizar a emissão estimulada, então maximizar a emissão do laser aleatório. Então esse é um esquema ilustrativo de um laser aleatório. Possui os princípios básicos do laser convencional. Nós temos a fonte de bombardeamento de fótons para causar a inversão da população, o meio de ganho, contendo os átomos e os elétrons que são excitados e sofrerão emissão estimulada, e nós temos os centros espalhadores. Tá? A diferença é que no laser convencional nós teríamos, né, as cavidades ópticas, né, o feedback, que seria os espelhos. Aqui não temos espelhos, mas nós temos centros espalhadores junto com o meio de ganho, tá? Que irão potencializar, né, que irão aumentar o espalhamento e fazer com que esse espalhamento auxilie na emissão do laser. A outra diferença é o feixe de luz. No laser convencional, a maioria da luz emitida são feixes coerentes, ou seja, esses feixes de luz estão todos em fase. No laser aleatório, já acontece o oposto, né? Os lasers o feixe de luz é incoerente, tá? Eles não estão em fase em si. E também a diferença é que no laser aleatório ele possui um comprimento de onda bem específico, ao contrário de um laser convencional. Resumindo bastante. Bom, então, qual que é o princípio por trás do laser aleatório? Então, nesse caso, nós temos os plasma. O que é isso, né?
Então, um campo elétrico ele influencia as cargas positivas e negativas de uma determinada matéria que está sofrendo, né? Que está sob influência de um campo elétrico. Então, as cargas positivas elas tendem a ser direcionadas, né? Elas vão na direção do campo elétrico e as cargas negativas vão na direção contrária. Então, há essa separação de cargas pelo campo elétrico. Agora, como uma nanopartícula que possui um tamanho, uma dimensão menor que o comprimento de onda de luz. A luz ela é uma onda eletromagnética, logo ela tem um campo elétrico também. Então, supondo que nós temos aqui uma nanopartícula que possua um diâmetro inferior ao comprimento de onda de luz. Tá vendo? De tal modo que ela seja totalmente influenciada, né? Seja com suas dimensões totalmente dentro do comprimento de onda da luz que esteja passando por ela. Então, supondo primeiramente que ela esteja sendo influenciada pela crista de uma onda da luz, então nesse caso o campo elétrico estaria, né, nesse caso, para cima. Consequentemente, essa nanopartícula, as cargas elétricas negativas, né, os elétrons, iriam então na direção oposta do campo elétrico, eles iriam para a parte inferior dessa nanopartícula. Tá? Né, então, vai passar a crista e vem o vale dessa onda de luz. No vale, o campo elétrico possui direção para baixo, então as cargas elétricas negativas que estavam para baixo, né, passam a ir para a parte superior da nanopartícula. Então, aí depois disso vai vir outra crista. Aí os elétrons vão para baixo novamente, depois elas vão para cima. Tá vendo que tem essa oscilação das cargas elétricas negativas, né, dos elétrons, indo para cima e para baixo na nanopartícula, de acordo com o comprimento, de acordo com a luz que está passando. Então, essa oscilação coletiva de elétrons é denominado plasma. Então, o plasma não é uma partícula, o plasma é uma oscilação coletiva de elétrons, é um efeito coletivo. Tá? Só que a onda de luz, né, possui uma frequência na ordem de 10 a 14 Hz. Ou seja, isso acho que é em torno de 10 trilhões de vezes por segundo que há essa oscilação dos elétrons para cima e para baixo. Então, essa oscilação ela é muito grande, muito intensa, e isso, né, causa uma ressonância dessa onda de luz. Essa ressonância, né, é o aumento da amplitude e isso acaba engrandecendo o campo local. Então, isso auxilia na questão do laser aleatório. Então, agora, já que entendemos isso, podemos adentrar no artigo, né, traduzindo o título original. Ele diz que eles estudam, né, a emissão de laser aleatório por microbolhas de cavitação induzida por plasma. Ou seja, eles propõem um mecanismo alternativo que não requer ressonância plasmônica para a emissão do laser. Ou seja, através de pulsos lasers é formado microbolhas ao redor das nanopartículas e isso é causado pelo aquecimento pelo efeito plasmônico. Então, tentando resumir aqui para a gente entender o que foi feito, né? Através de pulso laser, usando o pulso laser como uma fonte de bombardeamento, eles causaram, né, a ressonância plasmônica das nanopartículas. Essa ressonância plasmônica aqueceu a solução e fez com que iniciasse o processo de cavitação, né, de formação de microbolhas por cavitação, através de alguns efeitos físicos, entre eles o efeito galeria sussurrante. Então, essas microbolhas foram responsáveis pela emissão do laser aleatório. Então, aqui eles estão propondo que a ressonância plasmônica não foi a responsável diretamente pelo laser aleatório, sim as microbolhas. A ressonância plasmônica foi responsável pela formação das microbolhas. Então, como que foi feito isso experimentalmente pelos autores? Primeiramente, foi feita a síntese das nanopartículas, né, de nitreto de titânio, se eu não me engano, esse é o termo correto. Né? O método que eles utilizaram foi plasma por radiofrequência, aqui eles não falam como foi feito, eles apenas citam esse método que foi utilizado. Tá? E as nanopartículas então possuíram um diâmetro médio de 30 nanômetros. E foi feita análise de difração de raio-x e espectroscopia de raio-x por energia dispersiva. Bom, essas nanopartículas, após a síntese, né, elas foram dispersas em etanol e
foi adicionado essa solução de etanol com nanopartícula um meio de ganho, que foi o corante rodamina B. E, após isso, a concentração foi estimada pela teoria de Mie e foi feita então a espectroscopia, né? E concluiu-se que a ressonância plasmônica dessas nanopartículas está em 730 nanômetros, né? Que é o pico da ressonância plasmônica localizada de superfície. Bom, também foi feita a síntese de nanopartículas de ouro. Nesse caso, foram feitas nanobipirâmides de ouro. Tá? Nanobipirâmide é esse formato aqui nessa imagem. Tá? São duas pirâmides, né, basicamente, com as bases juntas. Né? E, olhando em 2D, parece um losango, tá, gente? Aqui são duas. Foi feita uma suspensão coloidal com essas nanopartículas e elas possuíram, então, em média, um comprimento de 47 nanômetros e uma largura de 15 nanômetros. Aqui foi utilizado o método de crescimento mediado por sementes. Tá? E aqui os autores desse artigo citam um outro artigo que eles usaram como referência para produzir as nanopartículas. Esse artigo citado é esse aqui, que foi responsável por essas figuras. Aqui nessas figuras tem 4 tamanhos diferentes, eu coloquei elas apenas para nós podermos visualizar melhor o formato das nanopirâmides, tá? Mas no caso do artigo que nós estamos estudando, eles usaram apenas esse tamanho, que é o B, que seria 47 nanômetros de comprimento aproximadamente. Tá? Então, nesse caso, os picos da ressonância plasmônica foi de 545 nanômetros para a dimensão transversal e 770 nanômetros para a sua dimensão longitudinal. Né? Aqui está a figura com né, a ressonância plasmônica. Bom, quais são então os resultados obtidos? Né? Primeiramente, os autores mostram esse gráfico com a fotoluminescência, né, o espectro de fotoluminescência, na qual possui 2 espectros. Primeiramente, o em cinza seria o da solução com o corante sem a nanopartícula, e laranja seria do corante da solução com as nanopartículas. Tá? Vale destacar que em cinza, né, que seria o espectro sem a nanopartícula, a intensidade, que é o eixo Y, está multiplicado por 5. Porque a proposta dos autores aqui não é mostrar a intensidade, mas sim mostrar a largura, a meia altura desses espectros, tá? Dessas emissões. Então, a largura meia altura, que seria a largura da curva em 50% da intensidade máxima, no caso da solução com corante sem a nanopartícula, foi de 12,5 nanômetros. Já após a adição das nanopartículas, essa largura caiu para menos de 1 nanômetro. Tá? Esse pico bem estreito, tá? Com um comprimento de onda bem específico, é o laser aleatório. Tá? Então aqui ele prova que após a adição da nanopartícula, houve sim a emissão de laser aleatório. Né? De certo modo, as nanopartículas permitiram que isso fosse emitido. Então, o laser aleatório. Na figura B, é um esquema ilustrativo de como seria essa solução emitindo o laser aleatório. Em cinza seria a solução contendo o etanol e a rodamina B, que é o corante, que é o meio de ganho. Os pontos pretos são as nanopartículas. Né? Aqui ele fala que são as nanopartículas plasmônicas, né? Responsáveis pelos efeitos plasmônicos. Essas circunferências em branco, né? Isso seria as bolhas que foram induzidas pelo laser. E a emissão, então, do laser aleatório. Então, essas curvas de emissão, tá, de fotoluminescência foram para potências diferentes. Né? O que são essas potências? Né? 40, 61, aqui 142, 193, enfim, megajoule por centímetro quadrado. Isso aqui é a potência da fonte de bombardeamento. Tá? Então, foram intensidades diferentes. Tá? Essa é o espectro de emissão do laser para cada uma dessas potências, aqui usando as nanopartículas de nitreto de titânio. Tá? Então, para todas essas potências diferentes, houve, claro, a alteração da intensidade de emissão, porém, o comprimento de onda foi sempre bem parecido, né, em torno de 580 nanômetros. Essas figuras de acima, imagens tiradas do experimento. Tá? Essas esferas pretas aqui são as microbolhas de cavitação, né, que foram formadas durante o processo. E essa luz branca que seria o pulso laser, que seria a fonte de bombardeamento, né, responsável pelo início do processo de emissão laser.
Bom, agora começa a ficar interessante o artigo. Aqui são os espectros de emissão para as nanobipirâmides de ouro. Tá? Não é mais os nitretos de titânio, mas sim as nanopartículas de ouro. E olha que interessante, foram utilizados, né, basicamente as mesmas potências para a fonte de bombardeamento, porém o comprimento de onda em torno de quanto? 580. Tá? Esse comprimento de onda, então, 580, ele é bem parecido lá, com o comprimento de onda na emissão do laser com as nanopartículas de nitreto de titânio. Tá? Aqui essas duas imagens coloquei para efeito de comparação, né, ambos a 203 MJ por centímetros quadrados, da nanopartículas de nitreto de titânio laranja e em rosa da nanopartículas de ouro, e ambas possuem comprimento de onda bem parecido em 580 nanômetros. Os autores fazem essa comparação e eles concluem que não houve uma alteração das características da emissão laser. Tá? Eles concluem que deveria haver uma mudança da região do comprimento de onda, já que as nanopartículas de ouro possuem uma ressonância plasmônica mais estreita e possuem uma boa sobreposição espectral com a absorção e a emissão no meio de ganho. Então, os autores concluem que, se essa emissão fosse causada diretamente pelas nanopartículas, elas deveriam ser diferentes para essas duas nanopartículas, já que o ouro, então, possui essas características diferentes do nitreto de titânio. Tá? Porém, como os comprimentos de ondas foram, a emissão, né, do laser possui características bem semelhantes nos dois casos, eles concluem que a emissão laser não foi diretamente causada pelas nanopartículas. Então, eles, né, supõem que pode ter sido pelas microbolhas, tá? Que é o que havia de semelhante nas duas soluções. Tá? Esse vídeo foi publicado pelos autores, que seria, então, o experimento deles sendo feita a formação das microbolhas. Tá? Esse vídeo, obviamente, está desacelerado, esse processo é muito mais rápido. Tá? Então, essas esferas pretas seriam as microbolhas que são formadas, né, durante o processo do laser. Esse feixe branco, então, seria o pulso laser necessário para iniciar o processo. Então, esse feixe laser, vou tentar colocar de novo, não sei se vai dar. Aí, ó. Então, é feito um pulso laser. Esse pulso laser ele inicia o processo do efeito plasmônico das nanopartículas. Esse efeito plasmônico aquece a solução, forma essas microbolhas. Essas microbolhas, então, seriam as responsáveis pela emissão do laser aleatório. A fim de, né, estudar mais a fundo a possibilidade das microbolhas serem responsáveis pela emissão do laser aleatório, eles fizeram uma modelagem, uma simulação, tá? Na qual eles utilizaram os seguintes parâmetros. Se a emissão do laser ela não está, de fato, associada aos plasmos, e se as bolhas são mesmo responsáveis pela emissão do laser, então é necessário que haja alguma configuração nessas bolhas, a fim de que seja formada uma cavidade óptica necessária para gerar a realimentação. Tá? E também sabe-se que o arranjo das bolhas na solução é aleatório, porém, mesmo sendo aleatório, tem que ser feito algum circuito óptico fechado para que seja, né, feita a emissão do laser, se é que ela foi feita. Tá? E o tamanho das bolhas pode ser definido numericamente, né, no experimento. Então, eles utilizaram os seguintes parâmetros. Eles fizeram cavidades circulares, né, de bolhas contendo ar, né, com índice igual a 1, suspensas em um meio diélétrico uniforme com um índice de 1,55, que estaria simulando então a solução contendo etanol e rodamina B. Tá? E fizeram uma disposição, né, de tal modo que simulasse um ressonador 2D de solução, né, rodeado, cercado então com cilindros de ar, tá? Simulando então essa cavidade óptica que seria formada pelas microbolhas. E fizeram uma simulação FDTD. FDTD seria Affinity Difference in Time Domain, que é uma técnica de análise numérica criada por Wee em 1934, também denominada de método de Wee. Em português, seria as diferenças finitas no domínio do tempo. É uma modelagem computacional eletrodinâmica, não é o foco desse trabalho, tá? Mas esse método foi utilizado, então, pelos autores para
simular o efeito das bolhas ao gerar a realimentação óptica, né, responsável então pela emissão do laser aleatório. E através desse método, dessa modelagem, tá, foi feita a verificação da emissão de laser pelas microbolhas, né, se essas microbolhas podem de fato gerar a emissão do laser aleatório. E esses foram os resultados obtidos pela simulação. Olha que interessante. Então esse aqui foi o modelo que eles utilizaram na simulação, tá? Aqui então seriam a solução, né, simulando o etanol carrodamina. Aqui seriam essas bolhas de ar, né, que seriam as microbolhas formadas pela cavitação, né, contendo ar, tá? E aqui eles fizeram uma disposição, tá, nessa cavidade óptica, até mesmo em inglês eles utilizam o termo de curral óptico, tá? Aqui com essa cavidade contendo um diâmetro aproximadamente de 4 microns, né, de 4 micrômetros. E essa modelagem né, produziu esse espectro de emissão laser. Tá? Esse espectro foi então foi emitido pela simulação e ele possui um espectro de emissão em aproximadamente 580, né, 582 nanômetros. Tá? E aqui eles colocam essa imagem, esse gráfico menor é obtido experimentalmente. Veja, experimentalmente a emissão foi bem parecida com o obtido pela simulação. Tá vendo? O comportamento é bem semelhante. Eles também fizeram para outros diâmetros, tá, de cavidade óptica. Essa cavidade possui um diâmetro de aproximadamente 11 microns. Tá? E a emissão continua bem parecida em 580, que a emissão é bem parecida com o obtido experimentalmente. Tá? Eles também fizeram algumas outras modelagens, colocando algumas microbolhas no interior da cavidade, mas em todas as modelagens na qual possuía uma bolha dentro da cavidade, não foi feito, né, não foi emitido um laser aleatório, tá? Apenas com a cavidade óptica sem bolhas dentro. E também o fator Q está compatível com o experimentalmente. O fator Q é um fator de qualidade, no qual, resumindo bem, é um número adimensional que é uma taxa que visa mostrar a taxa de perda energética com o tempo. Tá? Então, valores altos de Q significa que a taxa de perda de energia é baixa, né? É menor do que fatores Q menores. Então, o fator Q obtido pela modelagem está compatível com o obtido experimentalmente. Tá? Então, pela modelagem, eles concluíram também que sim, é possível que microbolhas de ar nessa solução, né, com formando uma cavidade óptica, podem sim emitir laser. Tá? Isso foi o que eles concluíram. Então, os autores concluem que lasers sem espelhos com nanoestruturas plasmônicas foram sim demonstrados em diversos sistemas, em diversos trabalhos diferentes. Contudo, o mecanismo físico básico não está fundamentado. Ou seja, os autores falam que é possível, né, ser estudados novos métodos para a emissão, né, de lasers aleatórios, né, que seriam os lasers sem a cavidade óptica, sem os espelhos. E eles concluem que, pela primeira vez, foi mostrada a importância do processo fotofísico de cavitação induzida por plasma na emissão do laser aleatório. Eles fizeram a comparação da emissão do laser por uma solução contendo nanopartículas de nitrito, titânio e ouro, tá? E eles concluíram que o ouro possui um pico de ressonância plasmônica de superfície localizada mais estreita, tá? E, nesse caso, a emissão do laser aleatório neste experimento não está diretamente relacionada ao efeito plasmônico, e isso foi confirmado pelas simulações 2D de FT-DT. Tá? Então, pela simulação, eles confirmaram o que foi feito experimentalmente, de que as cavidades ópticas formadas por essas microbolhas, sim, poderiam ser responsáveis pela emissão do laser aleatório e não as nanopartículas metálicas. Tá? E, por fim, os autores terminam concluindo que essas descobertas elas são importantes para revelar aspectos fundamentais da interação da luz com a matéria em nanopartículas plasmônicas e, por fim, buscar aplicações para tal. Muito obrigado. Novamente, vou deixar o link abaixo do artigo original, a fim de que se possa ser acessado e estudado mais a fundo. Muito obrigado.